Boa tarde, né, galera? Deixa eu. Minha intenção é fazer outro vídeo aqui só para compartilhar com vocês algumas preocupações, sabe? Preocupações minhas, preocupação de pai, sabe? Preocupação de professor também. É o seguinte, eu tava nessa quarentena, né? Muitas vezes a gente tem que estudar com as crianças, né? E aí eu fui estudar com a minha filha e tava estudando português e queria ler com ela, né? E aí fui inventar de pegar o livro de português para dar uma lidinha. Aí quando eu peguei o livro de português para dar uma lidinha, aí me veio esse texto aqui, sabe? No livrinho dela. Na apostila dela, no caso, né? Nas usinas hidrelétricas, a água corre por dentro dos geradores da usina, que são como hélice de avião. A hélice do gerador roda e a força do gerador em movimento se transforma em eletricidade. É essa mesma eletricidade que acende os postes de luz e, e passeia escondida pelos fios nas ruas. No Brasil, as usinas hidrelétricas são a principal forma de produção de energia. No mundo todo, cerca de 19% da energia elétrica vem das usinas. Pronto, e aí eu parei. Parei quando vi esse número aqui, sabe? Porque num livro da quarta série, numa apostilazinha da quarta série, para crianças da quarta série com nono ano, no nono ano, no caso, né? Esse conhecimento aqui não existe. A minha filha, e eu acho que várias outras crianças da mesma idade, não saberiam o significado disso aqui. Só que aí continua, né? Aí vem o texto, aí depois aparece novamente, ó, cerca de 63%. Primeiro, ela não sabe ler isso aqui, e ela não tem ideia do que significa isso. 19 por cerca de 19% da energia elétrica vem dessas usinas. Pronto, aí ligou aquele alerta, né? Aquele velho alerta de preocupação. E aí, meu Deus, eu comecei a pensar, fiquei super preocupado e aí passei a ler o material. Que é impressionante porque eu tenho várias filhas, né? E eu não tinha feito isso antes. E aí surgiu um problema na minha cabeça, que era essa mudança agora praticamente irreversível dos livros para as apostilas, né? Porque o que a gente verificou, o que a gente tem verificado nesses últimos anos é que os livros nas escolas, muitas escolas mesmo, não adotam mais livros. Os sistemas de ensino invadiram a educação e invadiram de um jeito que não tem nem como voltar. Não tem como voltar mais. Sabe? Se você vai olhar nas escolas, a maioria das escolas tem um sistema de ensino. E a gente até entende o sistema de ensino quando você está falando de preparação de alunos para o vestibular. Realmente, né? Você tem existem grandes escolas aí em São Paulo, no Ceará, que preparam os alunos e tem uma tradição muito grande de aprovação em vestibulares super difíceis, né? Vestibular do ITA, do IME, da USP. E essas escolas cresceram tanto e acabaram percebendo que produzir material didático gera muito dinheiro. Então eles começaram a produzir material didático. Só que aí, vendo que o mercado é muito bom, passaram a produzir material didático infantil, para o ensino fundamental um, para o ensino fundamental 2. E aí foi que começou a surgir o problema, entendeu? E aí eu fui investigar, fui olhar os livros e fui olhar as apostilas no caso, né? Fui olhar as apostilas de matemática e fui comparar. Fui comparar, pegar livros clássicos, livros didáticos clássicos, com as apostilas. Aí peguei, como a minha filha é da quarta série, peguei a apostila dela da quarta série e fui olhar capítulo por capítulo para ver como é que os livros eram dispostos e as apostilas eram dispostas. Aí peguei um livro aqui, né? Ó, gente, eu tentei fazer, eu tive que fazer uma montagem aqui para evitar problema e resguardar o nome do sistema de ensino, entendeu? Para não atingir escolas e não atingir o sistema de ensino, porque isso dá muita confusão, né? Mas eu fiz o corte aqui das unidades, sabe? Eu fui olhar capítulo por capítulo nas unidades. O livro que eu peguei foi um livro bem famoso, mas que não tá aparecendo o nome dele aqui, entendeu? Então não tem problema. Então eu tô mostrando aqui, esse é o livro. Aí eu fui observar a primeira unidade. Deixa eu só ver se eu mudo aqui. Pronto, então deixa eu dar para cima. Então quando você olha para a primeira unidade, quando você olha a primeira unidade do livro, né? Observando o livro didático.
Dizer que eu baixei um livro que é o manual do professor, mas o livro vai aparecer daqui a pouco. Eita, apareceu o nome. Mas tudo bem, deixa pra lá. Eu não tô fazendo propaganda do livro, de jeito nenhum, tá bom? Então, pronto, Sistema de Numeração Decimal. Então, o livro da quarta série, um livro didático bem famoso, começa com Sistema de Numeração Decimal. Sistema de numeração, os números, né? Beleza, aí tem umas historinhas, tá? Uns textinhos bem simples, aí começa fazendo as contas. Quando você olha para o material, para a apostila, começa com Sistema de Numeração, mas começa com Sistema de Numeração egípcio. E aí, galera, a gente precisa se perguntar, né? A gente precisa se perguntar, sabe? Será que isso realmente é necessário? Aí a apostila começa com o sistema de numeração egípcio, aí depois vai para o sistema de numeração maia, depois vai para o sistema de numeração romano, aí chega para o sistema de numeração indo-arábico, que é o sistema de numeração decimal. E o desenvolvimento dos exercícios na apostila, sabe, é de uma desarrumação fora do comum. Depois de ler, claro, a gente vai acabar conversando no privado com os professores e aí a gente percebe que esse material ele tem sido um empecilho, sabe? Um material assim dessa forma para uma criança do nono ano, do quarto ano de 9 anos, isso não ajuda. Aí você faz aquela pergunta clássica que muitos alunos fazem e que tem sentido aqui. Para que uma criança de 9 anos vai querer saber o sistema de numeração egípcio? Sabe? Para quê? Então isso não está ajudando. Eu até concordo que se por acaso houvesse na sala de aula uma conexão, vamos supor que os professores de história e de matemática fizessem um trabalho juntos e fosse dado a civilização egípcia junto com matemática. Massa. Mas quando você vai olhar para o livro de história na primeira unidade começa com pré-história e não tem essa ligação. Então, se houvesse uma interação entre as disciplinas, sabe, até justificaria você falar do sistema de numeração egípcio. Mas sem essa interação, para que, sinceramente, para que uma criança de 9 anos vai querer saber isso? E qual é a habilidade, realmente, a habilidade que ela vai desenvolver sabendo esse troço? No máximo, a habilidade de desenhar? Não vai. Aí não para no egípcio, né? Aí fala do maia, que é outra particularidade, né? Desnecessária para uma criança de 9 anos. Esse tipo de coisa, de conteúdo, só faz atrapalhar o trabalho da professora, ou o trabalho do professor, porque é desgastante, tem um grau de complexidade que não precisava ser trabalhado, o aluno vai ter que decorar esse tipo de coisa. Apenas decorar isso, porque vai cair na prova. Aí depois vem um sistema de numeração romano que tem algumas aplicações, né? Mas aplicações que nem são mais utilizadas, né? Pouquíssimas aplicações. As crianças não veem isso. Até chegar no arábico, que é o desenvolvimento do sistema de numeração decimal. Aí eu fiquei muito preocupado, né? Fiquei muito, muito preocupado. Por quê? Porque comecei a verificar que realmente esse tipo de disposição de conteúdos estava atrapalhando o andamento das aulas, sabe? Ou seja, se você não consegue dar para o professor um material de qualidade que o ajude a trabalhar a matemática, isso vai trazer um prejuízo enorme. E o que eu acabei verificando é exatamente isso. E quando a gente faz a comparação com o livro didático, aí fica assustador. Entendeu? Porque, por exemplo, um livro didático começa com números no dia a dia. Aí vem, fala dos números naturais. Não perde tempo falando dessa história. Vai direto para os números naturais, começa a fazer as atividades, sabe? E vem as atividades. E todas as atividades que eu estava observando aqui são feitas com tranquilidade. Então, um livro didático, se eu comparar esse livro didático da quarta série com esse sistema de ensino que eu estou usando aqui como referência, mas que eu posso usar outros também. É claro que quando eu fui fazer isso, antes de fazer essa apresentação aqui, eu conversei com diversos professores, entendeu?
Antes de fazer esse videozinho para vocês e tentar colocar aqui essa preocupação, eu conversei com vários professores, muitos, né? E todos eles revelaram a mesma coisa. E eu conversei com professores que trabalham com sistemas de ensino diferente desse que eu estou usando. Esse aqui que eu estou usando é muito famoso, entendeu? E depois de conversar com esses professores que trabalham com outros sistemas de ensino, vi que é a mesma coisa, não muda nada. Então eu estou muito, mas muito preocupado com isso. Então aí você olha o livro didático tem realmente uma série de exercícios e os livros didáticos têm uma ordem, sabe? Tem uma lógica na divisão dos exercícios. E essa lógica ajuda um professor de quarta série. Porque todo mundo sabe que numa quarta série já existe uma dificuldade enorme, né? Porque são crianças, brincam muito, os meninos brincam, as meninas brincam, na sala de aula o controle é difícil. Então se a gente pega um material ruim e bota na mão do professor, um professor do ensino infantil, fundamental 1, para ele na hora lá ter que trabalhar com esse material ruim e fazer com que o resultado seja positivo, pronto, acabou com o professor. Entendeu? Então isso foi me preocupante. E piorou quando eu cheguei na unidade 2. Isso eu estava analisando só a unidade 1. Aí cheguei na unidade 2, né, para olhar o livro. Quando cheguei na unidade 2, encontrei o seguinte assunto, o seguinte conteúdo. Ó, vê, a unidade 2 está falando exatamente de. Chegou, pronto. Adição e subtração com números naturais. Aí quando eu fui para a unidade 2 da apostila, a mesma coisa. Adicionar e subtrair números naturais. Aí vamos lá. Aí começou a unidade 2 da apostila, certo? A apostila feita por um sistema de ensino. Beleza, tranquilo. Aí quando chegou, olha o primeiro problema. Aí eu fiquei, rapaz, fiquei assustado. Esse é o primeiro problema da unidade 2 para crianças de 9 anos. A professora do quarto ano de escola pediu aos alunos que transformassem o número 65.739 em zero, fazendo no mínimo 2 e no máximo 6 operações. Analise as soluções apresentadas por 3 alunos da sala. Gente, eu sou professor de ensino médio. Se eu botasse uma questão dessa para um menino do terceiro ano do ensino médio, ele ia se embananar todo. Então, veja, essa aqui é a unidade adicionar e subtrair números. Eu quero isso, adicionar e subtrair números. Aí o primeiro problema que eu coloco é esse. O que danado tem na. É ruim a gente falando, porque tem um professor, né? Não sei quem foi que elaborou esse material, mas é um professor, né? Mas, sinceramente, o que é que tem na cabeça do professor para colocar um problema nesse nível? Aí você pode até pensar assim, não, mas Alisson, mas é porque lá na terceira série, na segunda série já foi feito isso, mas eles são crianças. A gente não pode pensar que, essas crianças, elas já estudaram isso na terceira série, então aqui é só uma revisão. Não é, minha gente. Não é. Qual é a criança, sério mesmo, que vai conseguir dar essa solução que Isabel aqui deu? E Luana, que Luana deu essa solução com essa alegria enorme. Isso aqui não é uma coisa real, minha gente. Um problema, assim, a primeira questão de um capítulo desse tão importante ser nessa estrutura, com esse grau de dificuldade, é impossível. O professor que for trabalhar, ele não vai conseguir resolver logo esse problema. Se ele tentar resolver, vai ser um inferno na sala de aula. Ninguém vai entender. E o pior é que a questão vem depois da pergunta, né? Explique a estratégia de resolução usada por Isabel. Aí ele quer que uma criança de 9 anos explique isso aqui. Depois a de Luana, depois a de Caio. Por que a estratégia usada por Caio não está correta? Quem é que vai conseguir escrever isso? Seriamente. Ou seja, o professor tem que fazer. E o professor muitas vezes não consegue fazer, vai ter que copiar a resposta do livro. Agora imagina isso chega na sala, em casa. E que é isso que está acontecendo agora. As mães estão tendo que fazer as tarefas. As mães vão conseguir fazer isso. Os pais vão conseguir fazer isso. Não vão conseguir fazer. Só se você for tiver um pai ou uma mãe professora de matemática. E isso não acontece. Então começar uma unidade de adição e subtração com um problema com esse grau de dificuldade não tem sentido.
Então isso aí são as apostilas. Aí eu continuei, né? Fui olhar a próxima pergunta. Olha a próxima pergunta. Resolva esse mesmo problema usando exatamente 3 subtrações e escreva a sua estratégia. Ou seja, ele quer que você pegue o número 65.739 e transforme em zero. E ele quer que você faça isso agora usando 3 subtrações. E explique a estratégia. Aí, compare, veja a próxima pergunta. Compare sua estratégia de resolução do item C com a estratégia de um colega. Depois, explique um para o outro como resolver o problema. O menino vai fazer isso na sala de aula? Pelo amor de Deus. Sabe, isso é um absurdo. Sabe, e pronto. Aí eu vejo. Escreva o número 74.238 com uma adição de 5 parcelas. Veja, ele está realmente supondo que o pirraia já sabe, que a criança já sabe lá, ele vai lembrar que é 70 mil mais 4 mil, não vai lembrar isso. Tá entendendo? A segunda questão da unidade. Explique o que é preciso fazer para transformar os seguintes números: 54.003 em 54.603. É sério, gente, se você botar isso, muita gente não vai conseguir falar. Ah, mas adicionar 600. Tem gente que não vai conseguir perceber. Sabe? E as crianças não vão perceber. Aí é assustador. Quando eu vou pro livro, aí olha a diferença do livro. Aí o livro começa com a historinha, tal, fazendo reflorestamento, beleza, beleza. E olha o primeiro problema, explorando adição e subtração. Aí ele faz o seguinte, veja. Assinale a operação que você pode usar para resolver cada problema a seguir. Depois, com os colegas e o professor, tente resolver os problemas no caderno. Primeiro você vai, veja, em uma gincana na escola foram inscritos 38 alunos do quarto ano A e 42 alunos do quarto ano B. Quantos alunos foram inscritos nessa gincana? A primeira coisa é você assinalar qual é a ideia por trás desse problema. É a ideia de adição. Veja o grau de dificuldade. Veja a diferença entre os graus de dificuldade das duas questões. Entendeu? Um começa com uma coisa absurda, com uma abstração que o aluno não tem ainda, porque está na segunda unidade ainda. Aqui não, aqui ele está retomando primeiro a ideia da adição. Tá vendo? Aí depois cria outro problema. Um livro tem 85 páginas. Karina já leu 62. Quantas páginas faltam para ela terminar esse livro? Aí qual é a ideia? Primeiro tem que responder qual é a ideia. A ideia é a subtração. Veja a diferença. Então, um professor com um material assim, se o professor mandar essa tarefa para casa, os pais, a mãe, vão saber fazer. Um irmão mais velho vai saber fazer. E a criança também vai saber fazer. A criança não vai conseguir fazer sozinha esse problema. Não vai conseguir fazer sozinha. De jeito nenhum, né? Sabe, tá pensando o quê? Que são gênios, é? Não tem como, é impossível isso. Não, mas é porque a gente tem que colocar um grau de dificuldade maior. Para que isso? Para que isso? Isso só faz essa dificuldade, um problema com a dificuldade excessiva, só faz desestimular. Isso só faz atrapalhar o trabalho dos professores. Então, depois eu já estou há muitas semanas pensando nisso, conversando com professores, lendo livros. Eu já li vários livros, já baixei vários livros para ler as apostilas e para ler os livros e estou muito preocupado. Isso é mais um grande problema que está batendo na nossa porta. O nosso mercado aí conseguiu, né? O mercado dos sistemas de ensino conseguiram entrar na educação. Só que essas apostilas, elas não seguem princípios que seguem os livros didáticos. Então, os livros didáticos, para serem comercializados, eles são avaliados. Existem vários critérios de avaliação. Critérios como quantidade de exercícios, adequação do conteúdo com a idade. Ou seja, é necessário ler uma coisa dessa, que é o que está aqui no primeiro capítulo, não pode acontecer. Não pode acontecer num livro do quarto ano, onde o texto em português usa o termo 19%, 63%. Isso não está adequado à idade. Isso é uma apostila. Essa apostila não passou por uma análise, por uma avaliação.
Entendeu? Os livros didáticos não, eles passam por avaliações. Existe o Plano Nacional do Livro Didático e todos os livros passam por essa avaliação para serem aprovados. As apostilas não passam. Os sistemas de ensino, esses grandes conglomerados educacionais, contratam os professores, mandam eles escreverem os livros, reduz o custo ao máximo e bota dentro das escolas. Aí o que é que acontece? Aí uma escola, quando recebe uma proposta dessa, financeiramente para a escola é muito bom. É muito bom, porque antigamente os pais tinham que comprar livros das editoras. Os livros são super caros e todo o lucro fica com a editora. Agora não. Agora vem um sistema de ensino, faz o material e vende o material dentro da escola. E muitas escolas ficam com um percentual. Então os pais são obrigados a comprar aquelas apostilas. As apostilas são vendidas por um preço mais barato comparado com os livros, certo? E além de ser um preço mais barato, o pai pode pagar e ainda fica um dinheiro para a escola. A gente sabe que existem algumas escolas que fazem isso, né? Que barateiam o máximo possível para o aluno poder ter o livro. Mas tem escola que não. Só que a minha preocupação agora não são as escolas. Minha preocupação é o sistema de ensino. Eu tenho certeza que uma escola séria vai obrigar esse sistema de ensino a melhorar a qualidade do material. Só que isso depende dos pais. Então esse vídeo quem vai assistir esse vídeo são meus amigos, as pessoas que me conhecem. Eu queria muito que vocês observassem isso. Observem as apostilas. Observem as apostilas e vejam que as apostilas estão com uma qualidade muito ruim. E isso está prejudicando a aprendizagem dos nossos filhos. Está prejudicando por quê? Porque a apostila é ruim. E essa apostila ruim, ela prejudica o trabalho do professor. Quando prejudica o trabalho do professor, a aula fica ruim. Entendeu? A aula fica ruim, a criança acaba travando. Quando isso começou a acontecer com a minha filha, travar em matemática, eu comecei a perguntar aos coleguinhas deles também. Houve uma certa vez que eu tive que ela estava com 3 colegas pelo WhatsApp fazendo a tarefa de matemática e estava todo mundo aperreado porque tinha que entregar a tarefa no outro dia e ninguém sabia fazer a tarefa. Aí quando eu cheguei em casa, porque eu sou professor de matemática, aí fui dar aula para as 3 colegas dela. Aí todo mundo conseguiu fazer, ou seja, os pais e as mães de todas essas 3 colegas dela não estavam conseguindo fazer. Então como é que isso é possível? Então nós temos diante de nós mais um grave problema. E isso precisa ser combatido, mas só será combatido pelos pais. Professor nenhum vai se levantar contra as apostilas, porque as apostilas geram um lucro muito alto. Eu conheço alguns diretores, que realmente repassam o custo, mas tem outros não. A gente sabe. A gente sabe que tem diretor que vê nisso que a lucratividade dos materiais é coisa fora do comum. E aí, e ainda havia esse sistema de ensino, né? Que chegam no começo do ano, aí dão viagem, né? Você leva o diretor e os professores para São Paulo, para o Rio, para passar o final de semana num resort, tudo pago. Então aí o cara fica encantado com tudo aquilo e no final o material é péssimo. Então, se existem livros, se existem sistemas de ensino que dão muito certo no vestibular, no Enem, beleza, mas no ensino infantil não. Então é necessário que cada um de vocês, pai, sabe, irmão mais velho, primo, veja isso. Veja isso, porque nós estamos, quando a gente permite que esse tipo de material seja utilizado pelo ensino infantil, nós estamos prejudicando os professores do ensino infantil. E os professores do ensino infantil não vão reclamar. Porque se eles reclamarem, eles correm o risco de perder o emprego. Ou então serem julgados como ultrapassados. Tá entendendo? Então nós estamos atrapalhando mesmo. Assim, nós não. Quando a gente não faz nada, né? Quando a gente não faz nada, quando a gente permite que esse mercado seja assim. Porque gera muito dinheiro, gera muito lucro. E as pessoas precisam.
entendeu? Mas a gente tem que ter cuidado. Não tenho nada contra as pessoas ganharem seu dinheiro, mas eu tenho algo contra quando esse dinheiro ele é obtido dessa forma, com um material de péssima qualidade. Eu agora vou ter que pegar e refazer tudo com a minha filha lá desde o primeiro ano. Vou ter que comprar os livros, agora já comprei uma série de livros para as minhas filhas mais velhas e vou comprar livros agora para elas para trazer um livro para dentro de casa para tentar desfazer um pouco do prejuízo causado pelo fato da adoção de apostilas no ensino fundamental. Então é isso, galera. Se você puder compartilhar aí com os adultos aí que possam ajudar nisso, nós temos esse problema grave e precisa ser combatido. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não dá para continuar assim, de jeito nenhum. Estamos destruindo as nossas crianças desde muito cedo, né? O livro didático, não é nem livro, né? A apostila, né? Simplesmente porque ela gera muito mais lucro. As apostilas invadiram as nossas escolas. Isso precisa ser confrontado de qualquer jeito.